felizes nas provações. Será que é possível sermos felizes no meio das provações? Você já parou para pensar um pouco a respeito disto? Será que é possível nós sermos felizes no meio das provações? Será que no meio das dificuldades, quando as coisas estão difíceis, as coisas estão até insuportáveis, será possível nós sermos alegres? Será que é possível, irmãos, nós declararmos para aqueles que se achegam a nós: eu estou feliz, eu estou alegre, mas a tua casa caiu, mas as coisas não andam da forma que você queria que andasse, os problemas estão aos montes, as dificuldades, atormentados com os pensamentos, com as preocupações, com o estresse. E mesmo assim, em meio a essa situação desesperadora, você abrir a sua boca e falar: eu sou feliz, eu estou feliz. Será que isso é possível, irmãos? Olha, aparentemente não é possível. Porque nós estamos associados a tudo aquilo que nos cerca. Nós temos uma visão voltada para as coisas dessa terra. Nós entendemos, amados, que tudo aquilo que está próximo a nós é que são de fato importantes. A nossa cultura faz-nos olhar tudo de uma forma diferente, uma forma na qual, em meio às provações, não é possível estarmos felizes. Esta é a verdade dos nossos dias. Mas quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para aquilo que a Bíblia diz, nós vamos deparar-nos com uma realidade diferente, uma realidade, amados, que aponta para Cristo. Aponta para Jesus em todos os aspectos da nossa existência, em todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, nós não vivemos amarrados ao meio, nós não vivemos atrelados a essa terra. A nossa alegria não está nesta terra, a nossa alegria está em Cristo Jesus. E mesmo em meio às adversidades, é preciso estarmos contentes, porque aquilo que Deus tem para nós supera todas as coisas. Irmãos, por incrível que pareça, é possível estarmos felizes até mesmo nas pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Quando você recebe uma caneta de presente, você fica numa alegria, não é verdade? E se o presente é um pouco maior, mais alegre você fica. Quando você recebe de Deus um milagre, aquilo gera alegria profunda. Quando nasce um filho, um emprego ou bênção, todas essas coisas são comuns e elas geram alegria no nosso coração. No entanto, como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós precisamos entender que é necessário estarmos felizes no meio das provações, das dificuldades, dos momentos difíceis da nossa existência. É claro, irmãos, que essa afirmativa parece que é um tanto quanto louca, é fora da realidade, não existe. Como podemos conciliar problemas com felicidade, provações com felicidade? Como é que é possível fazermos a conciliação e vivermos assim? Será que nós estamos vivendo uma vida surreal, fora da realidade? Eu quero falar para vocês, surreal não sei, mas sobrenatural, sim. Nós vivemos o sobrenatural de Deus no nosso dia a dia. E quando nós tiramos os nossos olhos do dia a dia, das coisas que nos cercam, quando nós tiramos os olhos dos problemas, das dificuldades, da enfermidade, quando nós tiramos os olhos de tudo aquilo que traz problemas que nos provam, quando nós tiramos nossos olhos dessas coisas, amados, e olhamos para o sobrenatural, olhamos para Deus, nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, eis a alegria que há de invadir o nosso coração. E eu quero afirmar para vocês que isto não é coisa da minha mente, mas é mandamento do Senhor para as nossas vidas. É o Senhor que fala para você que no meio das dificuldades, você não pode demonstrar o abatimento,
Você não pode dar valor aos problemas, às dificuldades. Nos momentos difíceis, você não pode valorizá-los. Mas é preciso olhar para Cristo a cada instante, a cada minuto. Porque o Senhor tem motivos, Ele nos dá diversos motivos para vivermos felizes, mesmo no meio das provações, das aflições, das dificuldades. E eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, vamos ler apenas versículos 2, 3 e 4. E para essa leitura, vamos ficar de pé para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Amados, aquilo que parece loucura, é preciso que seja uma verdade na nossa vida. A alegria do Senhor precisa envolver e encher o nosso coração. Vamos lá? Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 4. Ora, a perseverança deve ser a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Irmãos, eis o que diz o Espírito Santo de Deus à igreja. Versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Olha, motivo de toda a alegria. Não de parte da alegria, de um pedacinho da alegria, mas de toda a alegria. O passardes por várias provações. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas nos dar a revelação da palavra nessa noite, para que entendamos essa verdade, Senhor, e que nós venhamos trazer cativo, Senhor, o nosso coração, para que haja o Teu mover, e mesmo em meio às dificuldades possamos glorificar o Teu santo e maravilhoso nome, possamos ter alegria em Ti, Senhor. Deus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Os irmãos podem assentar-se. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos deparamos com afirmativas que é difícil entender. Às vezes é difícil você até conseguir digeri-las. São afirmativas complicadas. Essa afirmativa que Tiago faz à igreja, ela é complicada, é difícil. Mas quando nós observamos no Senhor, quando o nosso olhar está em Deus, nós estamos mortos para o dia a dia, para a nossa vida nessa terra, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado continuamente. Eis aí, irmãos, o princípio que leva-nos a possuirmos alegrias, mesmo em meio às dificuldades, em meio às provações. E é evidente, irmãos, que o Senhor deixou-nos esse ensinamento para que nós possamos melhorar diante dele, para que nós possamos crescer nessa caminhada, para que a nossa fé seja alimentada, para que a nossa fé seja sustentada, para que em todas as coisas o nome santo do Senhor seja honrado. E quando nós meditamos um pouco mais profundamente nessa palavra, e ela é bem simples, mas quando nós meditamos nela, nós vamos deparar com ensinamentos que são necessários que sejam praticados no dia a dia, para que assim possamos sermos semelhantes ao Senhor. E nesse texto, amados, esse texto que até parece fora da realidade, de fato é fora da realidade daqueles que não amam a Cristo, fora da realidade daqueles que não querem saber do Senhor, fora da realidade daqueles que vivem no pecado, com certeza, mas uma realidade para o povo de Deus, para aqueles que são fiéis, para aqueles que amam o Todo-Poderoso, estes sim, estes entendem esta verdade do eterno e procura vivenciá-la no seu dia a dia. E com esse texto, com essa afirmativa de Tiago, nós aprendemos o seguinte, irmãos, que as provações pelas quais o Senhor nos permite passar, elas confirmam a nossa fé no Senhor.
Oh, glórias! Quando você, irmãos, passa por momentos complicados, momentos difíceis, porém não se deixa abater. Quando você passa pelos momentos terríveis da vida, momentos que não sentimos prazer, no entanto, nós não nos deixamos abater por eles. Nós estamos dizendo para o Senhor: Deus, eu acredito em Ti. Eu sei que tudo isto é passageiro. Eu sei que é uma onda que passa. Eu sei que são momentos difíceis, porém, Tu tens muito mais para aqueles que o amam. E nós vamos esperar no eterno, e o milagre do Senhor vem sobre a nossa vida, e nós somos aprovados. Aleluias! Irmãos, quando nós passamos pelas provações, não nos deixamos abater. Isso significa que nós estamos sendo testados pelo Senhor. Você já passou por algum tipo de provações? O Senhor está provando a tua fé. O Senhor quer ouvir de você um sim. O Senhor quer ouvir através dos teus atos e ações que você é firme com Deus. Que você vive Deus acima de tudo na tua vida. Que teu objetivo sobre a face da terra é satisfazer o Todo-Poderoso. E quando nós olhamos atentamente, irmãos, nós vamos deparar com uma realidade que se aplica à nossa vida espiritual. Nós sabemos que todas as coisas, elas são provadas, são testadas, são avaliadas. E da mesma forma o Senhor faz conosco. Ele nos prova, Ele nos testa, o Senhor nos avalia. Será que nós estamos sendo aprovados? Será que nós estamos sendo aprovados pelo Senhor? Será que a nossa avaliação é positiva? Será que nós estamos acima da média? É preciso entender, irmãos, que Deus, Ele quer que vivamos uma verdade segundo a sua verdade. Uma verdade não segundo a nossa verdade, mas segundo a verdade dEle para as nossas vidas. E nessa situação, irmãos, é que nós somos provados. O Senhor permite que os problemas surjam, que as dificuldades apareçam. Mas nós não podemos abaixar a cabeça, amados, porque é o Senhor que está nos testando, e aquilo que Ele tem para nós é infinitamente melhor do que vivermos todas as alegrias que essa terra possa oferecer. Na vida, irmãos, nós temos que fazer aquilo que Deus quer em todas as situações, buscarmos forças no Senhor. Porque eu sei, amados, se nós olharmos para o nosso coração, olharmos para nós mesmos, quando a provação aparecer, a primeira coisa que vamos fazer, com certeza, é murmurar contra o Todo-Poderoso. Nós vamos levantar-nos contra o Senhor, irmãos. Nós vamos pecar contra o Senhor. Porque isso é natural de cada um de nós. Porque nós só queremos as coisas boas de Deus, porém não queremos ser provados. Mas nós vamos deparar com Jesus sendo provado. Veja que interessante. Portanto, as provações, elas são relativamente comuns na vida daqueles que amam o Senhor. O Senhor quer ver até que ponto você crê, até que ponto você acredita, até que ponto você abriu mão da sua própria vida para que o Senhor seja o teu Senhor, para que a tua existência seja de fato dirigida pelo amado Jesus. Amém? Portanto, esse é o primeiro motivo que nós tiramos desse texto. O Senhor permite que as provações surjam, para que a nossa fé fique em evidência. E aqueles que possuem fé no Senhor, certamente não se deixarão abater, não se deixarão envolver por todas as dificuldades que surgem, porque o que move o seu coração é o Espírito Santo, é um espírito de alegria, e no meio das provações, certamente seremos alegres, por sabermos que a mão do Senhor é conosco. Oh, glórias! Segundo motivo pelo qual o Senhor permite que sejamos provados. Irmãos, ela nos permite amadurecer. Ela nos permite amadurecer.
se nós não passarmos pelas dificuldades, se nós não passarmos pelos desertos, se nós não passarmos pela terra cheia de pedregulhos, se nós não passarmos pela terra cheia de espinho, como é que vamos crescer? Como é que vamos amadurecer? Seremos sempre aquele crente cheio de mimimi, aquele crente que reclama de tudo, aquele crente que não consegue firmar no Senhor, aquele crente que não tem base no Todo-Poderoso. Eis o porquê, irmãos, que o Senhor permite que sejamos provados. E o versículo 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? O texto está dizendo: sejam maduros. Vocês são provados para que amadureçam, Irmãos, nós temos que entender que é necessário valorizar o que vem de Deus para a nossa vida. Valorizar aquilo que Deus nos concede, valorizar o sacrifício salvífico de Cristo, valorizar o amor do Senhor para com a nossa vida, vivermos o Senhor acima de todas as coisas, possuirmos um coração totalmente dominado pelo Espírito de Deus. Mas às vezes, irmãos, nós estamos tão assim, imaturos, nós estamos tão inseguros, que valorizamos coisas secundárias, coisas insignificantes talvez, coisas menores. Nós valorizamos essas coisas e as colocamos em lugar de importância na nossa existência, em detrimento da palavra, da vontade do Senhor. Veja como são as coisas. É necessário buscarmos o Senhor acima de todas as coisas. É preciso buscarmos o Senhor com todas as nossas forças, e isto nos faz maduros, nos endurece, nos dá capacidade, condições para seguirmos em frente, enche a nossa vida de equilíbrio, seremos equilibrados na palavra de Deus, não mais levados por todo o vento de doutrinas. Nesses últimos tempos em que as doutrinas estão aí espalhadas como oxigênio, só a misericórdia. Quando você olha para um lado, uma aparência daquilo que é de Deus. Quando você olha para o outro, se possível, poderá enganar até o eleito. Se você olha para frente, quantas dificuldades, irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Com toda sorte de doutrinas, de princípios, de filosofias, e essas coisas derrubam aqueles que não são maduros, que não estão firmados no Senhor, que não estão equilibrados no Todo-Poderoso. Mas quando nós passamos pelas dificuldades, pelas provações, seja elas no campo físico, no campo profissional, no meio da família, ainda no espiritual, quando nós passamos por essas dificuldades, por essas provações, nós vamos crescer no Senhor, porque somos levados a olhar para Deus, a esperar no Criador. E se porventura você tem sido provado no meio da tua jornada, no meio da tua caminhada, se você tem sido provado, olhe para o Senhor, olhe para Deus, não dê lugar às imperfeições, não dê lugar às inseguranças, não dê lugar a essas coisas que podem te afastar da presença do Mestre, mas olhe para o Senhor, marche, é preciso marchar. É preciso seguir em frente, porque só assim serás alguém que cresce, alguém que tem uma comunhão verdadeira com o nosso amado. Nós não podemos mais, irmãos, agirmos como crianças, porque não somos mais crianças. Nós não podemos mais agir dessa forma. O apóstolo disse que ele deixou as coisas de crianças, deixou tudo aquilo para trás, e agora seguia firme com o Todo-Poderoso, e esta é a verdade do Senhor na nossa existência. Nós temos que nos deixar guiar pelo Senhor em todos os sentidos da nossa vida. Sejam maduros, olhe para o Senhor, e esse amadurecimento que nos faz passar pelas provações sem fraquejarmos, ela vem de Deus. É quando você
Deposita a tua fé, a tua esperança no Criador, aquele que te prova para ver até que ponto você é maduro e que você seja aprovado diante do Todo-Poderoso. Amém, amados? Louvado seja o Senhor, queridos, porque no meio das provações é preciso vivermos contentes, felizes, porque sabemos que Deus cuida de nós. Que o Senhor tem a sua mão estendida sobre a nossa vida, que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é aquele que nos guarda. No meio desse vento tão difícil dos últimos tempos, que nós possamos sermos maduros, pessoas firmes, convictas nos princípios de Deus, para que não sejamos enganados de forma alguma. Seja maduro, porque essa é a recomendação do Senhor para a tua vida. E quando nós observamos Cristo Jesus, Cristo é o nosso exemplo mor em todas as situações. Cristo é tudo para nós. Cristo deixou-nos, amados, toda sorte de exemplos, de ensinamentos, para que tenhamos uma vida firme, uma vida feliz, uma vida alegre com o Todo-Poderoso. E eu quero convidá-los a ouvir a palavra. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Versículo 8. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Amém? Eu quero ler mais uma vez para que os irmãos entendam esta declaração do autor de Hebreus. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Amém, amados? O exemplo que o Senhor nos deixa nesse texto é que as provações levam-nos à obediência. Quando você é provado, o Senhor tem um objetivo, aliás, diversos objetivos. Um deles é que você cresça na fé, que tu sejas maduro, mas ainda que haja obediência no teu coração. E lemos um exemplo de Cristo Jesus. Amados, Cristo poderia ter passado sobre a face da terra como um rei humano, em cima de ouro. Ele poderia ter possuído as melhores coisas que esse planeta tem a oferecer, poderia ter sido o homem mais rico sobre a terra. Ele poderia ter usufruído de tudo de bom e de melhor. Porém, diz a palavra que Jesus não tinha onde colocar a sua cabeça para dormir. Nasceu num curral. Olha que coisa mais louca. Nasceu num curral, andava a pé, era perseguido, era difamado, não era bem visto. Por fim acharam que ele era bandido e o crucificaram. Amados, este é Jesus. O exemplo de Cristo para as nossas vidas é uma necessidade, porque nele nós vemos, além de diversos aspectos, a obediência total, integral a Deus. Diz a palavra que Jesus foi provado, ele passou por sofrimentos terríveis, que nós não entendemos. Ele foi perseguido, ele foi difamado, ele foi caluniado, bateram nele, cuspiram nele, pregaram-no numa cruz. Veja, irmãos, a intensidade do sofrimento pelos quais Cristo passou. Nessas coisas ele cresceu em obediência, porque ele não fugiu da missão a qual o Senhor havia concedido. Ele foi às últimas consequências. Cristo Jesus seguiu em frente.
ele marchou, ele não baixou a sua cabeça, ele não murmurou, ele não reclamou. Jesus não andava cabisbaixo, chorando pelos cantos. Jesus não andava triste, depressivo, com síndrome do pânico e essas coisas todas que hoje estão tão comuns no meio da igreja. Jesus, amados, não olhou para situações, ele não regrediu, ele não se escondeu, ele não, pai, não dá para mim, pô, vamos encerrar por aqui, pai, vamos encerrar, porque sabe como é que é, chegou um ponto, me leva de volta para o céu. Na verdade, ele nem precisava pedir isso ao Todo-Poderoso, mas ele tinha uma missão de obediência. E nós aprendemos com Cristo a sermos obedientes no meio das provações. Eis o porquê, irmãos, que o Senhor permite que coisas difíceis aconteçam na tua vida. O Senhor permite que momentos complicados aconteçam, para que você possa olhar para o eterno, para o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que te comprou a preço de sangue para dele ser propriedade, aquele que fez promessas inimagináveis para a tua vida, para que você possa obedecer ao Criador, para que você possa seguir em frente, para que você possa marchar, porque quando você faz assim, a exemplo de Cristo, tu serás aprovado. Tu serás aprovado, o Senhor moverá de forma poderosa, mas tudo isso é uma dependência de Deus. Nós só seremos felizes com o Senhor, irmãos, só seremos felizes, mesmo passando pelas provações, pelas dificuldades, quando nós nos tornamos dependentes de Deus. E dependência é confiar integralmente no Eterno e obedecer aos seus mandamentos, à sua vontade. Jesus, entre outros tantos exemplos, ele nos ensina que no meio do sofrimento, no meio das provações, se achegava ao Senhor, confiava ainda mais em Deus e obedecia o propósito do Senhor para a sua vida. Nós temos que observar todas essas coisas e buscarmos de Deus, como Jesus fez. Olha só, durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus. Nós, amados, queremos de Deus as bênçãos, mas não queremos fazer as orações e as súplicas. Nós não queremos clamar a exemplo de Cristo Jesus. Jesus passou por meio das dificuldades, nos momentos difíceis, ele olhou para o Pai, confiou no Senhor, o seu coração regozijava em Deus, porque ele tinha convicção que aquela era a vontade do Eterno para a sua vida. E no meio dos sofrimentos, das dificuldades, ele clamava ao Todo-Poderoso para que o Senhor viesse em seu socorro, e assim certamente acontecia. Você está passando por provações, momentos difíceis? Não abaixe a tua cabeça. Não permita que a tristeza domine a tua vida. Não permita, amados, que a depressão e essas coisas tão comuns hoje adentre ao teu coração. Mas busque a alegria no Senhor, pela convicção plena que é Deus que está movendo na tua vida, que é Deus que está te preparando, que é Deus que está formatando a tua alma para que você seja firme, formatando o teu ser para que você seja firme, para que você seja inabalável, para que você seja alguém seguro, para que seja alguém que ande, que vá em frente. Olhe para o Senhor, não se deixe abater, não se deixe. Olha, irmãos, não são palavras vazias ou hipotéticas, não, de forma alguma. São palavras que o Senhor deixou-nos narradas, escritas, na sua Bíblia, na sua palavra. E são palavras de Deus para a nossa vida, vivas, reais, que nós precisamos permitir que adentre o nosso coração. Quando você estiver no meio das provações, quando todas as coisas estiverem complicadas para você, não abra a tua boca para murmurar,
mas alegre-se pela consciência que é Deus que está te provando. É Deus que quer conhecer quem é você, qual a tua essência, até que ponto você o ama, até que ponto você está firmado nele, firmada nele. É o Senhor que quer ver qual é a tua essência. E ainda é o Eterno que está endurecendo a massa. É o Senhor que está te preparando para seguir em frente. É o Senhor que está preparando a tua vida para que tu possas andar no meio do deserto, para que você possa seguir em frente, para que você possa andar. É o Senhor que está te preparando para seguir na caminhada. Amadureça no Senhor, fique firme, seja equilibrada no Senhor, irmãos. Como dizem por aí, tenha o couro duro, aquele couro que fica no sol, endurece, resistente. É isso que Deus quer. E olhe para Cristo Jesus, porque o nosso amado Senhor passou por toda sorte de provações, de dificuldades, mas não baixou a cabeça, porque sabia que Deus tinha um plano para a sua vida e que Ele estava sobre a face da terra para fazer a vontade do Senhor. Amados, em todas estas coisas nós aprendemos que o Senhor, Ele é fiel para conosco, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós. Mesmo em meio a tantas dificuldades, a mão de Deus não encolheu-se, mas a mão de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua existência. Olhe não para os problemas, olhe não para as circunstâncias, olhe para o Senhor, olhe para Deus. Faça como Jesus, clame, converse com Deus. Não converse com a carne, porque quando você conversa com a carne, quando você dialoga com você mesmo, com a tua velha natureza, a tendência é você cair. Já notou, amados, que nós temos uma tendência muito grande a conversar conosco mesmo? Mas como é que isso acontece? É quando você olha para si mesmo e você tem pena de si mesmo. É quando você olha para os seus problemas e você acha que você não deveria, não merecia e coisas desse tipo, está passando por eles. É quando você se acha melhor do que aquilo que Deus tem para você. E quando nós agimos assim, estamos fadados ao fracasso, não vamos ficar de pé, seremos reprovados na grande prova que o Senhor faz-nos passar. É preciso, amados, nesses momentos em que somos testados, sermos aprovados pelo Senhor. Olhe para Deus, olhe para o Senhor. Não abaixe a tua cabeça jamais, mas olhe sempre para o Criador. Amém? Diz a palavra, Tiago, capítulo 1, versículo 2, mais uma vez. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Está passando por provações? Alegre-se no Senhor. Confie no Todo-Poderoso, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém, amados? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esses momentos tão especiais na Tua presença. Eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, para que em todas as coisas, meu Deus, tenhamos forças, para que não sejamos, ó Deus, de forma alguma, abatido pelas provações, mas que possamos entender que é no meio das provações que Tu estendes as Tuas mãos, que Tu nos guarda, nos protege e enche o nosso coração de gozo, porque vamos passar por elas e sermos aprovados. Dá-nos este entendimento em nome de Jesus. Amém.
Mensagem 1132.